Ah, são esses avisos, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 2. Filipenses 4, 2 e diante. Diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com orações, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra que vem do teu trono, que vem do teu coração e que é a verdade, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja agora iluminando o nosso entendimento, fazendo com que essa palavra, Senhor, seja real nas nossas vidas, aplicada nas nossas vidas, promovendo transformação, santidade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu esqueci de contar antes da parte do testemunho que eu encontrei aquele pastor lá, da Alvorada. E aí eu disse para aquele pastor, tem alguns irmãos lá que moram na Regina também, né, em Alvorada, que estão congregando conosco, né? E aí falei de alguns irmãos, falei do Silvio, daí ele disse, olhou para o outro, esse aqui não é aquele que a mãe dele é da Igreja Deus de Amor e orava muito por ele? É esse mesmo. Aí a gente identificou isso também, glória a Deus, né? Mais uma parte da herança, né? A mãe do Silvio orou e ele está aqui hoje porque a mãe dele orou por ele, né? Deus é bom, glória a Deus. Esse texto aqui de Paulo, ele está falando, né, de alguns sentimentos que a gente pode ter. Ele fala de alegria, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele fala de não andar preocupado ou ansioso, ele fala de ansiedade. E ele fala também da paz de Cristo, que excede todo o entendimento, né? Nós estamos começando um novo ano e é certo, muito certo, que enquanto estivermos nesse mundo e neste ano aqui, né, nós vamos andar por estes sentimentos, né? Alegria, ansiedade, paz, né? Espero que seja mais alegria e mais paz do que ansiedade, né? Espero que a ansiedade seja convertida em paz, né? Porque aqui diz que quando a gente está preocupado com alguma coisa, ansioso com alguma coisa, e a gente então, o que tem que fazer com isso? Tem que lançar diante de Deus, orar ao Senhor, e aí nossa mente, o nosso coração vão ser renovados, vão ser limpos, né? E a gente vai alcançar a paz. Esse é o desejo do Senhor, né? Mas eu queria falar um pouquinho aqui do versículo 7, que fala assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, né? E aqui fala em coração e mente, né? Coração e mente. O coração aqui tem a ver com o quê? Com sentimentos, emoções, né? São tantas emoções, né, que passam pelo nosso coração muitas vezes, né? E quando a gente estuda o contexto aqui do livro de Filipenses, a gente, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando, ele diz assim, olha, tende o mesmo sentimento,
que houve em Cristo Jesus. Então, que sentimento Deus quer que a gente tenha no nosso coração? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu ficar irado com uma pessoa, eu tenho que fazer essa pergunta. Como é que Cristo, que sentimento Cristo teria, que sentimento Cristo expressaria nessa situação? Quando eu estiver ficando preocupado, ansioso por uma necessidade, eu devo fazer essa pergunta: que sentimento Cristo teria nessa hora? Como Cristo reagiria nessa hora? Né? Porque a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Diz lá na Bíblia que ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo, de homem, ele se humilhou. Né? Muitas vezes a ansiedade é um estado em que a gente se exalta, a gente quer ver as coisas acontecer, a gente quer as coisas ao nosso favor muito rápido, né? E a gente se exalta sempre, né? No contexto aqui de Filipenses também, Paulo está dizendo, irmãos, que nenhum de vocês tenham ambição egoísta, mas que cada um cuide não do que é seu, mas dos outros. Sabe que quando a gente está procurando viver a vida de uma maneira egoísta, né? Quando a gente está procurando viver uma vida cheia de ambições, de desejos, né? Paixões desse mundo. Interessante, a Bíblia fala também que o coração é a vida íntima nossa, né? É o nosso homem interior. O coração é o lugar onde tem as intenções. O coração é o lugar onde tem os desejos, as paixões, as inspirações, aquilo que nos faz vibrar, está no coração. Né? E por isso que a palavra diz, né? Jesus disse, olha, onde estiver o teu tesouro, ali vai estar teu coração. Jesus falou isso. Né? Então, por isso, a gente tem que cuidar muito, né, do nosso coração. A palavra também diz que nós temos que sempre examinar o nosso coração. Né? Examinar o homem a si mesmo, né? Examinar o nosso coração. O coração, o que está lá dentro do nosso coração, no mais secreto, no mais íntimo, é o que revela o que realmente somos. O que realmente desejamos, o que realmente queremos, né? Nós queremos viver para nós ou queremos viver para Jesus? Nós queremos viver para servir a nós mesmos, por ambições egoístas, ou queremos viver para servir o Senhor, né? O coração é da onde vem, né, as cobiças pelas coisas também da vida, a palavra diz, né? Jesus também disse, né, que o pecado não é o que entra no coração, mas é o que sai do coração, né? Por que Jesus disse isso? Porque nós somos bombardeados constantemente com muitas coisas. O nosso coração ele fica sobrecarregado, ele fica cheio de paixões e de coisas que, né, o mundo vai colocando. E nós temos que fazer algo com isso. O que nós fizemos com aquilo que está no nosso coração? A gente às vezes não tem muito controle, né? Daqui a pouco, entrou uma coisa lá. Só que a gente tem que aprender a como lidar com aquelas coisas que estão dentro do nosso coração, né? Por exemplo, Jesus falou muito dos que têm o coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração. Se nós não sujeitarmos o nosso coração constantemente a uma limpeza, né, e a limpeza é o processo de Deus, deixando Deus tirar o que não agrada a Ele, deixando Deus tirar o que não está bem lá, essa sujeira que está lá, ela vai se manifestar de outra forma. Ela vai se manifestar naquilo que a gente vai falar, ela vai se manifestar naquilo que vai ocupar minha mente, né? Ela vai se manifestar nos meus desejos, né, impuros, carnais, porque eu não lidei bem com alguma coisa que estava lá no meu coração. Né? Interessante também que o coração, ele é o lugar onde a gente abriga, né, os tesouros, né? Foi isso que Jesus disse. Né? O que é precioso, o que é importante para mim? Né? Muitas vezes a gente vive ansioso, nós vivemos ansiosos porque a gente está ambicionando coisas ou querendo coisas, talvez que Deus não queira para nós, ou
talvez que Deus queira, mas que Ele quer suprir. E aí a gente quer resolver do nosso jeito, né? A gente quer resolver aqui e agora, né? Então, esse sempre é um problema no nosso coração. A Bíblia fala, né, que nós tem os segredos do nosso coração. E como é importante a gente revelar para Deus, né? Abrir o nosso coração para Deus constantemente. O salmista Davi, ele dizia constantemente: Senhor, eu abro o meu coração e deixo o Senhor saber o que está lá, né? Não tem, às vezes, alguém muito íntimo da gente que chega e diz: abre o teu coração. Eu estou vendo que tu está com alguma dificuldade, abre aí o coração, né? E a gente tem dificuldade, às vezes, de abrir o coração. Mas nós temos que abrir o coração, antes de tudo, na presença de Deus, né? A palavra diz, né? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele, em tempo oportuno, vai nos exaltar. Então, a atitude que a gente tem que ter é sempre a mesma de Jesus, de se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Não a gente querer resolver as coisas, não a gente, né? Porque assim, a ansiedade, a origem da palavra ansiedade tem a ver com pré-ocupação. Preocupação, né? O que é preocupação? É tu antecipadamente te preocupar com uma coisa. Né? E isso muitas vezes nos afasta de Deus, porque faz com que a gente não confie em Deus, com que a gente se atrapalhe. A ansiedade também, é a mesma raiz da palavra distração. A ansiedade é quando eu gasto as minhas energias, né? Eu gasto as minhas energias, daí eu me distraio, né? Nas coisas que não vão me abençoar, nas coisas que só vão tirar minha paz, né? Muitas vezes, o salmista dizia que ele confiava em Deus no Salmo 7, que Deus era a salvação dele, que Deus era o livramento dele, e por isso, em paz eu me deito e logo pego no sono, ele dizia. Né? Muitas vezes a ansiedade, ela nos distrai, né? Inclusive do sono, nos distrai de outras coisas que a gente deveria estar ocupado e fazendo, né? Nos leva a algumas coisas, a vícios, né? Hoje em dia a gente tem muito isso aqui para distrair, né? E quantas vezes, às vezes a gente está ansioso, ao invés de orar, de ler a palavra, a gente vai para as redes sociais. E aí nas redes sociais a gente fica mais sobrecarregado. É ou não é verdade? É. Agora, quando a gente está ansioso e vai para a palavra, como é bom, né? A palavra limpa o nosso coração, a Bíblia diz. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 22, Pedro diz assim que vocês vão ser limpos pela obediência à verdade. A obediência à verdade de Deus vai limpar o coração de vocês, né? Então, como é importante a gente buscar realmente refúgio, né, na palavra, né? Também, 2 Timóteo capítulo 2 fala que é para a gente fugir das paixões, porque fugindo das paixões a gente vai ter um coração puro, né? A ansiedade sempre também, ela nos linka com paixões, com desejos, com interesses, quando a gente não está realmente, né, colocando tudo para Deus. Então é muito importante isso. Uma outra coisa que também que pode tirar a ansiedade do nosso coração é quando a gente perdoa, né? Jesus falou lá em Mateus que a gente tinha que perdoar do fundo do nosso coração. Né? Quando Jesus fala lá da parábola daquele devedor, né? Ele diz assim, olha, se vocês não perdoarem do fundo do coração, vocês vão ser também castigados pelos verdugos ali, né? Então a gente também tem que perdoar do fundo do coração, para quê? Quando a gente perdoa, sai muita ansiedade do nosso coração. Quando a gente perdoa, sai um peso também do nosso coração. E por isso que aqui Paulo está dizendo que o Senhor guarde, a paz de Deus guarde o vosso coração. Né? Trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo bênção. Né? Interessante que Jesus também falou, né? Jesus resumiu ali os 10 mandamentos em 2, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Os fariseus, eles viviam muito ansiosos, muito preocupados, porque eles tinham muitas leis para cumprir, mais de 600, eles tinham que cumprir todas elas. E eles ficavam sempre muito tensos com isso, né? E aí Jesus disse assim, vocês não precisam se preocupar em seguir regras, se preocupe com o coração de vocês. Porque se vocês amarem a Deus de todo o coração, se o coração de vocês estiver em Deus, vocês vão cumprir todas as leis, né? Porque o que eram as leis? Por exemplo, os 10 mandamentos, né? Atitudes com relação a Deus, de honrar Deus, de abençoar Deus, de buscar Deus em primeiro lugar, de não adorar ídolos, né? Depois, atitudes em relação às pessoas, não matar, não roubar o próximo, não cobiçar. E aí, Jesus disse, se o coração de vocês estiver cheio deste amor, tudo vai tranquilo, né? Mas vocês têm que amar com todo o coração. Não pode a gente dar um espaço para Deus no coração, mas também um espaço para muitas outras coisas, para muitas outras paixões, para muitas outras preocupações, para muitas outras ansiedades. O nosso coração precisa ser guardado, né? Precisa ser cuidado, né? Interessante, né, que a palavra também fala, lá na parábola do semeador, né, que tem aquela semente que caiu na beira do caminho e veio o pássaro e pegou a semente. Nós temos que ter cuidado também, porque, por exemplo, agora, vocês estão aqui expostos à palavra de Deus, a semente está caindo aí, glória a Deus, né? No coração de vocês, de cada um, né? Mas aí o que acontece? Jesus disse, olha, mas aí depois vem o pássaro e pega. Quantas vezes a gente ouve palavras abençoadas de Deus, mas daqui a pouco aquilo é tirado do nosso coração, né? O inimigo tem esse poder também, muitas vezes, de querer tirar. E também tem o poder de semear coisa ruim, né? Como tem a história do joio lá que foi semeado lá, né? O diabo também semeia coisa ruim no nosso coração. Então, por isso, nós precisamos andar constantemente em comunhão com Deus, né? Em comunhão com Deus. Em comunhão com os irmãos, né? Glória a Deus por isso. Eu estava uns dias de férias na praia, né? E eu estava orando ali, fazendo devocional, e o Senhor falando muito comigo, né? E aí sentia a necessidade de procurar algum irmão para conversar, para estar em comunhão, um irmão maduro. E aí Deus me lembrou de um irmão que estava perto ali no outra praia. Mandei uma mensagem para o irmão, que horas tu vem? Que bênção, né? O irmão estava ali pronto. E aí fui lá na casa daquele irmão, sentei com ele ali, e comecei também a abrir meu coração, falando algumas coisas, algumas dificuldades ali. E aquele irmão começou a ler a palavra para mim, alguns salmos, né? E aquele irmão é o Asaf, né? Que ele gosta de cantar de louvor. E muitas vezes a gente conversando ali sobre algum assunto que eu estava trazendo, daí o Asaf parava e começava a cantar aqueles salmos. E aí eu e a Regina fizemos um devocional, acho que naquele dia, no dia anterior, que falava também da importância da gente estar louvando a Deus, né? Porque quando a gente está louvando a Deus, o nosso coração, ele está realmente se sintonizando com as coisas de Deus. Glória a Deus, né? Quando a gente está louvando a Deus, adorando a Deus, o nosso coração, ele vai se desligando das coisas aqui, né, dessa terra, né, e vai se conectando com o céu. Então, o quanto é importante também para o nosso coração, né, a gente ter um tempo de louvar a Deus, de adorar a Deus, né? Nós temos hoje, né, o fone de ouvido, né? Esses dias eu encontrei o Silvio ali perto da Plínio, ele estava tão distraído, estava com fone de ouvido, acho que estava ouvindo um louvor, não estava, Silvio? É importante, né? A gente pode estar tendo algumas práticas, né, que vão nos conectar com Deus, que vão fazer com que o nosso coração, né, se sintonize com Deus, né? Então, o segredo, né, irmãos, para a gente também se livrar da ansiedade e deixar o nosso coração limpo, é a gente estar em sintonia com Deus e amando a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força. A ansiedade é uma força enorme que a gente faz, que só nos prejudica, não traz nenhum benefício. Mas quando a gente está fazendo força para buscar Deus, para adorar a Deus, isso sim traz benefício. Isso sim limpa o nosso coração. Isso sim traz bênção para as nossas vidas, né?
Quanto é importante isso. Paulo fala aqui de guardar o coração, né? Porque daí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração. O nosso coração, da onde procede sentimentos, paixões, inspirações, né? O inimigo quer inquietar o nosso coração constantemente. Mas também diz que guardará a nossa mente em Cristo Jesus, a mente. Nós somos bombardeados constantemente na mente, né? É a notícia que vemos, é impressões que a gente tem ao nosso redor, a nossa mente, né? E muitas vezes também a nossa mente, ela fica sobrecarregada, né, com pensamentos. E aí nós temos que sempre fazer uma avaliação, esses pensamentos, eles estão ali glorificando a Deus ou não estão? Esses pensamentos, eles estão conforme o que Deus pensa ou conforme o mundo pensa, né? Vamos abrir lá em 2 Coríntios 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, 5. Pode ser o 4. 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, né? Levamos cativo todo pensamento. Que pensamento? Os pensamentos carnais. Os pensamentos desse mundo. Como é que são os pensamentos deste mundo, né? São pensamentos, diz aqui, são raciocínios falaciosos. O que são falaciosos? Mentirosos. Né? Na internet, nas redes sociais, quanta mentira tem, né? E a gente às vezes está exposto a isso, né? Também são pensamentos de arrogância. As pessoas do mundo sem Deus têm uma mente arrogante, né? Que deixa Deus de lado e centraliza no ser humano, né? E promove o ser humano, promove as capacidades humanas, né? A arrogância. E tudo isso são pensamentos contra o conhecimento de Deus. Contra o conhecimento de Deus, né? E aí a Bíblia diz assim que a gente tem que estar com o nosso pensamento não nas coisas que são da terra, mas nas coisas que são do alto, né? E eu sempre, quando eu leio esse texto lá em Colossenses capítulo 3, né, eu imagino, né, que ao mesmo tempo eu estou com os pés aqui na terra, andando aqui nesse mundo, mas eu tenho que estar com a minha mente no céu. Então eu tenho que ser um gigante, né? A mente lá no céu e os pés aqui na terra, né? Esses são os gigantes da fé, né? A gente tem que estar com a mente pensando, visualizando o que Deus pensa, o que Deus espera, qual é a realidade diante de Deus, qual é a verdade diante de Deus, mas ao mesmo tempo andando na terra, né? O que é andar por fé? É isso. É andar com a mente lá no céu, caminhando aqui na terra. Isso é andar por fé. E o quanto o inimigo ele quer roubar a nossa fé, com argumentos falaciosos, arrogantes, né? Tem uma irmã que ministra muito sobre oração, sobre batalha espiritual, a irmã Valnice, e outro dia acho que a Regina estava ouvindo uma ministração dela que falava isso, que a gente não tem que ficar se conformando com o que está vendo, realmente está acontecendo, as coisas estão acontecendo, as notícias estão aí, mas isso não é verdade segundo o que está diante do coração de Deus. E o discípulo de Jesus, ele tem que se conectar com Deus de maneira que ele tire os olhos dessas coisas aqui e busque saber qual é a realidade de Deus, qual é a verdade de Deus, né? Por exemplo, esse meu irmão que faleceu, nós muito nos entristecemos com ele, quando ele estava longe dos caminhos de Deus, né? Muitas vezes eu confesso que eu até fiquei irado com ele, né? Mas aí, quando o Senhor dá aquela palavra, que o Senhor não tem prazer em ficar irado. O Senhor tem prazer no quê? Na misericórdia.
E pela misericórdia de Deus foi que esse meu irmão foi salvo. Glória a Deus. Mas eu fiquei pensando, quantas vezes eu fiquei pensando com a minha mente, olhando o problema dele, o pecado dele, a dificuldade dele, fiquei indignado com ele. Porque eu não estava com a mente conforme a mente de Deus. Como é que é a mente de Deus? Deus tem prazer na misericórdia. Sabe, às vezes parece que a gente tem prazer em ver uma má notícia. Deus não tem prazer na má notícia. Às vezes a gente tem prazer em comentar o pecado, o problema de outra pessoa. Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer na misericórdia. Tá? E se a nossa mente estiver com o Senhor, então a nossa mente vai ser plena, cheia de misericórdia, de amor, né? Coisa boa, né? É tão ruim quando a nossa mente, em relação a tudo, né, está sempre cheia de julgamentos, né? Está sempre cheio de coisas negativas. Né? Como é ruim isso, porque isso faz mal para as pessoas e para nós também. Mas quando a nossa mente está no céu, a nossa mente está cheia de coisas boas. Né? E no contexto aqui de Filipenses, Paulo continua depois aqui no capítulo 4 ainda, dizendo, né, no versículo 8, 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Glória a Deus, né? A ansiedade, como eu falei antes, é uma preocupação. A ansiedade é um desperdício de uma força, é uma distração, né? E quando a gente não coloca da maneira certa, a gente acaba fazendo um esforço tremendo, né? Foi interessante que também, lá em 2 Coríntios, Paulo fala, irmãos, se alguém pecar contra vocês, vocês perdoam essa pessoa, porque a gente não ignora os intentos de Satanás. E a palavra intento é esquema, no grego, né? Os esquemas de Satanás. Satanás tem esquemas, né? Que são esquemas malignos. São esquemas para nos fazer cair. Né? Não ignoremos os intentos, os pensamentos, os esquemas do diabo, né? Que ele vai querendo semear no nosso coração. E interessante que a palavra esquema vem, e no grego é esqueme também. Aliás, em inglês, esqueme, que vem daquela mesma palavra isquemia. Já ouviu falar na doença isquemia? E eu até fui pesquisar. E o que é a isquemia? A isquemia ela pode acontecer no coração ou na mente. Bem do que nós estamos falando, né? E a isquemia nada mais é do que um fluxo de sangue e oxigênio de maneira errada. Então, a gente sabe que o nosso coração e o nosso cérebro precisa de fluxo de sangue e de oxigênio. Mas se esse fluxo de sangue ou de oxigênio vem de forma errada, causa uma isquemia, né? E eu fiquei pensando, da mesma forma, né, se a gente entra no esquema do diabo, a gente vai ter problema no coração, vai ter problema na mente. Né? Porque o diabo tem os seus esquemas. Né? E são fluxos errados. E sabe, a gente fala sobre ansiedade, né? Jesus mesmo falou lá em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que é vez de comer, de beber, de vestir. Interessante que Jesus fala ali que a gente pode ficar ansioso até por coisas legítimas. Né? É errado tu querer comer, beber ou vestir? Não, nós precisamos disso nesse mundo aqui, né? Mas errado é quando a gente deixa de depender de Deus para isso e a gente fica ansioso. Isso é o errado. Né? Então, o inimigo, ele pega coisas legítimas, né? Mesma coisa, né? Tem fluxo de oxigênio de sangue, que isso é legítimo no corpo, mas se isso for de maneira errada, vai causar problema. Então, nós temos necessidades que são legítimas, mas se essas necessidades não forem conduzidas do jeito certo, do tempo certo, esperando em Deus, vai causar em nós uma isquemia cerebral, uma isquemia cardíaca. Né? E aí vai deixar de funcionar muita coisa no corpo, vai dar problema, vai trazer sequelas, né, para a nossa vida. Então, o quanto é importante, né, a gente estar atentos a isso, né?
Não ignoremos os esquemas do diabo. O diabo, ele é tão esquemático, tão esperto, né? Que até Jesus, né, quando ele foi tentar Jesus, qual foi o esquema dele ali? Ele foi tentar Jesus com comida. Porque ele sabia que Jesus estava em jejum por 40 dias e 40 noites. Ele sabia que tinha uma necessidade até legítima ali, ele veio, né? Mas qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão o homem viverá. Satanás queria causar um problema no coração, na mente de Jesus. Queria sujar, né, trazendo um esquema dele ali. Mas o que limpou o coração de Jesus foi a própria palavra. Porque Jesus citou a palavra. Mas também está escrito lá na palavra, nem só de pão o homem viverá. Aliás, como parte dos esquemas do diabo, às vezes ele usa até a palavra para nos tentar. Ele usa até a palavra para nos afastar de Deus, né? Um fluxo errado ele cria muitas vezes, né? Para causar uma desordem na nossa vida, no nosso coração. Lá em 2 Coríntios 4, Paulo também fala, né, que o Deus deste século, cegou a mente, o entendimento de algumas pessoas, né? E que esse entendimento que foi cegado precisava ser mudado pela iluminação do conhecimento da glória de Deus. Irmãos, quantas coisas que a gente está ali exposto diariamente que cegam o nosso entendimento ao invés de iluminar o nosso entendimento. E aí que nós temos que ter cuidado. Porque o que é que ilumina o nosso caminho, ilumina o nosso entendimento? A palavra do Senhor. Lá no Salmo 19, o salmista diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? No Salmo 119, depois o salmista também diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor, né? Então, o quanto nós devemos expor a nossa mente à palavra, porque a palavra ilumina o nosso caminho. Mas, este século, os males deste mundo, o que eles fazem? Cegam o nosso entendimento, cegam a nossa mente. E faz a gente entender e perceber as coisas de maneira errada. O importante da gente estar, então, sempre expostos à palavra. Está ansioso? Gasta um tempo lendo a palavra. A palavra vai limpar tua mente e teu coração. Está ansioso? Gasta um tempo orando, né? Porque a oração, ela vai te fazer com que tu abra o teu coração para Deus e deixe aquela coisa toda ruim que está ali sair, da maneira certa. Né? Os próprios psicólogos dizem que o que a gente faz como a gente pode lidar com a ansiedade. Eles dizem, a gente pode reprimir, né? Vai ficando aquela coisa guardada no coração, e eles dizem que não é bom. E tem até alguns psicólogos seculares aí do mundo que dizem que tu não tem que guardar nada, nenhum desaforo. Xinga as pessoas que tu vai te livrar daquilo. Tá errado, né? Que tu vai pecar fazendo isso. Mas também reprimir não resolve, porque de uma forma vai se manifestar aquilo, né? Os médicos falam já isso, né? Das doenças psicossomáticas, né? São coisas, preocupações que tu tem no teu interior, no teu emocional, e que tu não sabe como lidar com aquilo, e aquilo então acaba trazendo dano, problema para o teu físico. Uma isquemia, né? Vai causar algum problema para o teu físico. O que a gente faz então? A gente reprime, a gente exprime e bota para fora, ou a gente deixa Deus suprimir, né? Esse é o segredo. Suprime, né? O que é suprimir? É Deus tirando. Né? E quando a gente está orando, a gente está deixando acontecer esse processo. Quando a gente está confessando um pecado que está lá dentro do coração, a gente está deixando Deus tirar aquilo. Essa é a maneira certa da gente lidar com a preocupação, com a ansiedade que fica no nosso coração, né? Lá em Colossenses, capítulo 3, vamos abrir Colossenses 3, versículos 1 a 7.
Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Né? Vocês andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O Senhor quer que a gente vive, né, na nossa mente com o pleno conhecimento de quê? De Jesus. Né? Quais são as estratégias do mundo, né, quando uma pessoa está em ansiedade? Né? Qual é as alternativas da natureza terrena? Imoralidade sexual, paixões, maus desejos, avareza, que é o apego ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro, a confiança no dinheiro, ou não só no dinheiro, mas nas coisas materiais. As pessoas do mundo que vivem ansiosas, elas se entregam a todos esses tipos de sentimentos. Né? Nós, se não cuidarmos também, daqui a pouco Satanás, se nós não soubermos lidar com a ansiedade, ele pode levar a gente também para essas fugas, né? Que são esses pecados aqui, conforme o que o mundo oferece para amenizar a tua ansiedade, né? Para tu relaxar um pouquinho, né? O mundo está aí com todas as seu cardápio, né? E aí que nós temos que ter cuidado, porque realmente uma ansiedade pode nos levar a pecados também. Mas foi por isso mesmo que Paulo também, lá no capítulo 1 de Efésios, ele diz assim: eu oro para que o Senhor ilumine o entendimento de vocês e os olhos do coração, para que vocês possam perceber a grandeza, a profundidade, a extensão do amor de Cristo. Glória a Deus. De tudo aquilo que Cristo é. Porque quando eu penso nas coisas do alto onde Cristo está, lá tem suprimento, lá tem riqueza, lá tem profundidade, né? Tanto é que Paulo termina aqui no capítulo 4 de Filipenses dizendo, né, que, vamos ver ali, ele diz ali no versículo 18, né? Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja glória para todo o sempre. Por que Paulo estava dizendo que ele podia ficar em paz na mente, no coração? Porque ele sabia do Deus que ele tem. É um Deus que, segundo a sua riqueza, um Deus rico. É um Deus que tem riqueza e não retém riqueza para ele. É um Deus que tem riqueza e não é um Deus egoísta, mas é um Deus que da sua riqueza ele quer repartir, ele quer nos abençoar. E se nós temos um pai assim, nós precisamos, como cantamos aquele cântico, né? Descansar nos braços do meu pai. Né? Descansar. Outrora, a gente não tinha um pai assim. Outrora, a gente vivia nesse mundo sobrevivendo, né? Mas agora nós temos Cristo. E Ele mudou o nosso coração, mudou a nossa mente, né? Nós temos que nos mover não pela ansiedade, que vai nos preocupar, que vai nos distrair, mas temos que nos mover pela fé. A nossa mente, ela tem que estar cheia de fé. O que é fé? Com a mente nas coisas de cima, mas com os pés aqui na terra andando em fé. Né? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te dê sempre essa fé, né, para andar, porque Ele nos conduz sempre em vitória, em triunfo.
Amém? Vamos fechar os nossos